pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar aqui início à leitura de A Vida Secreta dos Escritores, do autor Guilherme Musso. Então assim, gente, esse livro foi escolhido, né, é o que teve mais votos aí. Participem das enquetes, pessoal, participem. É extremamente importante que vocês me ajudem a escolher aqui o conteúdo do canal, tá bom? Esse período aí que eu tô me adaptando, me reorganizando com os vídeos aqui, que eu já comentei em alguns outros vídeos que tá correria pra mim, mas o desafio literário eu faço questão de gravar pra vocês, então me ajudem, tá, a escolher os desafios literários, os livros que vocês querem que eu leia aqui no desafio literário. Esse daqui foi então o mais votado, porém eu não tive muitos votos, por isso eu preciso da ajuda de vocês, sempre que eu postar enquetes, tanto nas redes sociais quanto nos status, enfim, participem. E aqui no canal também comentem bastante, usem a hashtag pra me ajudar, tá bom? Bom, hoje nós vamos ler os capítulos 1 e 2, tá? Então essa edição aqui que eu tenho é a edição da Tag Inéditos, que eu recebi em outubro de 2020. Se você quiser adquirir a edição que já está na livraria, que é essa daqui, ó, vou deixar aqui a capinha pra vocês. Deixo aqui o link aqui embaixo para vocês adquirirem lá na Amazon, usando meu link para você me dar aquela força. Deixa aqui embaixo também o link para você comprar o que você quiser. E deixa aqui nos cards também a playlist do desafio, tá bom? Para você acompanhar o cronograma que eu lancei ontem, tá bom? E também a leitura do prólogo, tá belezinha? Então vamos lá, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos dar sequência então aqui a leitura. O primeiro capítulo se chama A Primeira Qualidade de um Escritor. A primeira qualidade de um escritor é ter boas nádegas. Quem falou isso foi o Denis Laferrière. Acho que é assim. Terça-feira, 11 de setembro de 2018. O vento fazia as velas baterem sob um céu esplendoroso. O veleiro havia deixado a costa do Var logo depois das 13 horas e navegava a uma velocidade de 5 nós na direção da ilha Belmont, junto ao posto de pilotagem. Sentado ao lado do skipper, eu me deixava inebriar pelas promessas do alto mar, totalmente entregue à contemplação da limalha dourada que cintilava sobre o Mediterrâneo. Naquela manhã eu havia deixado meu quarto e sala na região parisiense para pegar o TGV das 6 horas da manhã, com destino a Avignon, na cidade dos Papas. Peguei um ônibus até Rieres e depois um táxi até o pequeno porto de Saint-Gilles-les-Roses, o único com um ferry-boat até a ilha Belmont. Devido ao enésimo atraso da SNCF, perdi por 5 minutos a única saída da manhã. Enquanto eu vagava pelo cais, arrastando a mala, o capitão de um veleiro holandês que se preparava para buscar os passageiros na ilha gentilmente me convidou a fazer a travessia com ele. Eu tinha acabado de fazer 24 anos e estava num momento complicado na minha vida. 2 anos antes, formara-me numa escola parisiense de comércio, mas eu não procurava nenhum emprego na área. Fizera aqueles estudos para tranquilizar os meus pais e não queria nada que envolvesse gestão, marketing ou finanças. Fazia 2 anos que me virava em pequenos empregos para pagar o aluguel, mas dedicava toda a minha energia criativa à escrita de um romance, A Timidez dos Cismos, recusado por uma dezena de editoras. Eu havia fixado todas as cartas de recusa no painel acima da minha escrivaninha. Cada alfinete enfiado na superfície de cortiça era sentido no meu próprio coração. Tão grande era minha paixão pela escrita. Felizmente, a prostração nunca durava tanto. Eu sempre conseguia me convencer de que os fracassos preparavam a vitória. Para acreditar nisso, eu pegava-me a exemplos ilustres. Stephen King sempre dizia que Carrie fora recusada por 30 editoras. Metade das editoras londrinas havia julgado o primeiro volume de Harry Potter longo demais para as crianças. E antes de ser o romance de ficção científica mais vendido no mundo, Duna, de Frank Herbert, sofrera mais de 20 rejeições. Francis Scott Fitzgerald, por sua vez, tinha forrado as paredes do seu escritório com as 122 cartas de recusa enviadas pelas revistas
a que oferecer as suas novelas. Mas essa autossugestão chegava ao seu limite. Apesar de toda a minha vontade, eu sentia dificuldade de voltar a escrever. Não era a síndrome da página em branco ou a falta de ideias que me paralisava. Era a perniciosa impressão de ter deixado de progredir na escrita. A impressão de não saber direito para onde ir. Eu precisava de um novo olhar sobre o meu trabalho, uma visão bondosa que, ao mesmo tempo, não fizesse concessões. No início do ano, inscrevi-me num curso de escrita criativa organizado por uma prestigiosa editora. Coloquei muita esperança nas aulas, mas logo me desencantei. O escritor que o conduzia, Bernard Duffy, um romancista que tivera seus minutos de fama nos anos 1990, se apresentava como um ourives do estilo, segundo suas próprias palavras. Todo o trabalho da escrita deve ser dedicado à linguagem, não à história. E ele repetia o tempo todo. A narrativa só existe para servir à linguagem. Um livro não pode ter outro objetivo além da busca da forma, do ritmo e da harmonia. Nisso reside a única originalidade possível, pois, depois de Shakespeare, todas as histórias já foram contadas. Os 1.000 euros que desembolsei para essas aulas de escritas, em 3 sessões de 4 horas, deixaram-me furioso e arruinado. Talvez Duffy tivesse razão, mas eu, pessoalmente, acreditava no exato oposto. O estilo não era um fim em si. A primeira qualidade de um escritor era saber cativar o leitor por meio de uma boa história, de uma narrativa capaz de arrancá-lo de sua vida e de projetá-lo no coração da intimidade e da verdade dos personagens. O estilo não passava de um meio para sustentar a narrativa e torná-la vibrante. No fundo, não tinha o menor interesse na opinião de um escritor acadêmico como Duffy. A única opinião que eu teria gostado de receber, a única que teria sido importante aos meus olhos, seria do meu ídolo, Nathan Fowles, meu escritor preferido. Descobri seus livros no fim da adolescência, numa época em que Fowles havia largado a escrita fazia tempo. Ganhei Os Fulminados, seu terceiro romance, de Diane Laborie, minha namorada no último ano do ensino médio, como presente de fim de namoro. O livro me marcou muito mais do que a perda daquele amor que não era verdade. Emendei na leitura de seus 2 primeiros romances, Lorelei Strange e Uma Pequena Cidade Americana, e desde então nunca mais li nada tão estimulante. Com uma escrita singular, Fowles parecia se dirigir diretamente a mim. Seus romances eram fluidos, vivos e intensos. Eu, que não era fã de ninguém, li e reli seus livros porque eles falavam de mim, da relação com os outros, da dificuldade de viver a própria vida, da vulnerabilidade dos homens e da fragilidade de nossa existência. Eles me davam força e aumentavam a minha vontade de escrever. Nos anos que se seguiram à sua saída de cena, outros autores haviam tentado reproduzir o seu estilo, aspirar seu universo, imitar sua maneira de construir um relato ou de simular a sua sensibilidade. E para mim, porém, ninguém chegara nem perto. Havia um único Nathan Fowles. Gostando ou não de sua obra, era preciso reconhecer que Fowles era um autor singular. Bastaria percorrer uma página qualquer de um dos seus livros para saber que ele o havia escrito. E para mim, essa sempre foi a verdadeira marca do talento. Eu também esmiucei seus romances para tentar desvendar os seus segredos, e depois tentei entrar em contato com ele, embora sem esperança de obter uma resposta, e escrevi-lhe várias vezes por intermédio de sua editora francesa e de seu agente nos Estados Unidos. Também lhe enviei o meu manuscrito. Então, há 10 dias, na newsletter do site oficial da Ilha Belmont, descobri uma oferta de emprego. A pequena livraria da ilha, chamada Rosa Escarlate, procurava um funcionário. Escrevi um e-mail diretamente ao livreiro e no mesmo dia, Gregor Audibert, o dono da livraria, ligou-me por FaceTime para dizer que a vaga era minha. O trabalho teria duração de 3 meses. O salário não era grande coisa, mas Audibert me garantia casa e 2 refeições por dia no Café Forte, um dos restaurantes da praça central do vilarejo. Fiquei feliz de conseguir aquele emprego, que, pelo que entendi do livreiro,
me deixaria com tempo livre para escrever num ambiente inspirador e que eu tinha certeza que me daria a oportunidade de conhecer Nathan Folles. Uma manobra do skipper diminuiu a velocidade do veleiro. "Terra à vista!" bradou o homem, apontando com o queixo para os contornos que se desenhavam no horizonte. Situada a 45 minutos de barco da costa do Var, a ilha Belmont tinha o formato de um croissant, um arco de circuito de cerca de 15 quilômetros de comprimento por 6 de largura. Era sempre descrita como uma joia bruta e preservada, uma das pérolas do Mediterrâneo, onde abundavam enseadas de água azul turquesa, angras, pinheiros e praias de areia fina. Uma eterna Côte d'Azur, sem os turistas, a poluição e o concreto. Nos últimos 10 dias eu tinha todo o tempo do mundo para consultar a documentação que encontrara sobre a ilha. Desde 1955, Belmont pertencia a uma discreta família de industriais italianos, os Gallinari, que no início dos anos 1960 investira quantias astronômicas em seu desenvolvimento, fazendo grandes obras de canalização das águas e grandes aterros, criando Ex Nihilo, uma das primeiras marinas da costa. E com o passar dos anos, o desenvolvimento da ilha seguiu uma linha clara: nunca sacrificar o bem-estar dos seus habitantes ao culto da modernização. Os insulares tinham uma ideia bem definida de onde vinham as ameaças dos especuladores e dos turistas. Para limitar as obras, o Conselho da Ilha adotara uma regra simples, que consistia em fixar o número total de hidrômetros, uma estratégia copiada de uma experiência da pequena cidade de Bolinas, na Califórnia, e como resultado, fazia 30 anos que a população girava em torno dos 1.500 habitantes. Não havia imobiliárias em Belmont. Alguns imóveis passavam de família em família, e outros eram obtidos por cooptação. O turismo, por sua vez, era contido graças a um controle atento das relações com o continente. Em plena temporada de férias, bem como no inverno, uma única barca. A famosa Temerária, generosamente chamada de ferryboat, fazia 3 idas e vindas por dia e nenhuma a mais. Às 8 horas, às 12h30 e às 19 horas, saindo do porto de Belmont rumo ao de St. Jules-les-Roses. Tudo sempre à moda antiga, sem reservas e com prioridade para os residentes. Para ser mais exato, Belmont não era hostil à vinda dos turistas, mas nada era pensado em função deles. A ilha contava, no todo, com 3 cafés, 2 restaurantes e um bar. Não havia nenhum hotel e os quartos para alugar nas casas dos moradores eram raros. No entanto, quanto mais as pessoas eram dissuadidas de visitá-la, mais a ilha se tornava envolta de mistério e despertava interesse. E além da população local que vivia em Belmont o ano todo, alguns ricos residentes tinham ali suas casas de férias. Com o passar dos anos, alguns empresários e artistas haviam se entusiasmado com aquele ambiente sofisticado, bucólico e sereno. Um empresário de tecnologia, 2 ou 3 figuras da indústria vitícola, tinham conseguido comprar solares. Mas, qualquer que fosse seu grau de notoriedade ou de riqueza, todos eram discretos. A comunidade não era renitente em incorporar novos membros, desde que esses aceitassem os valores que regiam a vida em Belmont desde sempre. Os habitantes mais novos, aliás, eram os mais ferozes na defesa da ilha que haviam feito para morar. Esse retraimento suscitava muitas críticas, ou melhor, exasperava os excluídos. No início dos anos 1980, o governo socialista tentara comprar Belmont de volta, para tombar o local oficialmente, mas, na verdade, para acabar com o estatuto derrogatório da ilha. Seguira-se uma onda de protestos e a ideia fora abandonada. Desde então, o governo se resignava. Belmont era uma ilha privada. Havia, a poucas amarras de distância da costa do departamento francês do Var, um pequeno paraíso banhado por águas cristalinas, um pedaço da França que não era exatamente a França. Em terra firme, arrastei minha mala pelos paralelepípedos do cais.
A marina não era muito grande, mas bem planejada, animada e cheia de charme. A pequena cidade se espelhava em torno da baía, como um anfiteatro. Camadas de casas coloridas cintilavam sob o céu metálico. Seu brilho e sua disposição me lembraram da ilha grega de Hidra, visitada na adolescência com os meus pais, mas logo depois, caminhando por suas ruelas estreitas e íngremes, senti-me na Itália dos anos 1960. Mais tarde, subindo um pouco as encostas, avistei as praias e as dunas brancas e pensei nas grandes extensões arenosas de Massachusetts. Nesse primeiro contato com a ilha, enquanto as rodinhas da minha mala ressoavam nos paralelepípedos das artérias que levavam ao centro da cidade, entendi que a singularidade e a magia de Belmont se deviam justamente àquela combinação heterogênea. Belmont era um lugar camaleão, único e inclassificável, que seria inútil tentar analisar ou explicar. Não demorei a chegar à praça central, com seu aspecto de vilarejo provençal. O lugar parecia saído de um romance de Giano. A Praça dos Mártires era o centro nefrálgico de Belmont, uma esplanada sombreada, delimitada pela torre do relógio, por um monumento aos mortos, um chafariz e uma cancha de bocha. Sob um caramanchão, lado a lado, ficavam os 2 restaurantes da ilha, o Anjo do Inverno e o Café Forte. No terraço deste último, reconheci Gregor Aldberg, que comia alcachofras à la poivrade. Ele parecia um professor das antigas, barbicha grisalha, colete e blazer comprido de linho cru. O livreiro também me reconheceu e, como um grande senhor, me convidou para sua mesa e me ofereceu uma limonada, como se eu tivesse 12 anos. Quero deixá-lo avisado, vou fechar a livraria no fim do ano, anunciou sem rodeios. Hã? É por isso que preciso de um ajudante para me ajudar na arrumação, na contabilidade e no inventário final. Vai simplesmente fechar as portas? Ele assentiu, molhando o pão com um resto de azeite de oliva. Mas por quê? A livraria se tornou inviável. O movimento diminuiu continuamente com o passar dos anos e as coisas não vão mudar. Enfim, você já ouviu essa história. O poder público permite a prosperidade tranquila dos gigantes da internet, que não pagam impostos na França. O livreiro suspirou, tornou-se pensativo por alguns segundos e acrescentou entre fatalista e provocativo. Além disso, sejamos realistas. Por que se incomodar em frequentar uma livraria quando se tornou possível receber um livro na porta de casa com 3 cliques do iPhone? Por vários motivos. O senhor não tentou encontrar um comprador? Aldebert deu de ombros. Ninguém se interessa. Nos dias de hoje, o livro é a coisa menos rentável que existe. Minha livraria não é a primeira a fechar as portas e não será a última. Ele esvaziou o resto da jarra de vinho da casa na taça e bebeu o gole em um só gole. Venha conhecer a Rosa Escarlate, ele disse, dobrando o guardanapo e se levantando. Seguiu, atravessando a praça até a livraria. A vitrine, uma tristeza só, mostrava alguns livros que deviam estar tomando pó havia meses. Aldebert abriu a porta e se afastou para me deixar passar. O interior da loja era igualmente lamentável. Cortinas privavam o lugar da luminosidade. As estantes de Nogueira tinham um certo encanto, mas só abrigavam títulos clássicos, difíceis e um tanto snobs. A cultura no que ela tinha de mais acadêmico. À medida que fui entendendo o personagem, imaginei Aldebert tendo um ataque cardíaco ao ser obrigado a vender ficção científica, fantasia ou mangás. Venha ver seu quarto, ele disse, apontando para uma escada de madeira nos fundos da loja. O livreiro morava no primeiro andar. Meu quarto ficava no segundo, um sótão em mansarda, estreito e comprido. Abri as janelas rangentes e tive a feliz surpresa de descobrir uma sacada voltada para a praça. A vista espetacular que chegava ao mar me deixou um pouco mais animado. Um labirinto de ruelas serpenteava por entre construções de pedra patinada antes de chegar à praia.
Guardei minhas coisas e desci à livraria para ver o que o Aldberg realmente esperava de mim. O Wi-Fi não funciona muito bem, ele avisou, ligando um velho PC. Às vezes é preciso reiniciar o modem que fica no primeiro andar. Enquanto o computador ligava, o livreiro ligou um pequeno cooktop e encheu o reservatório de uma cafeteira italiana. Café? Com prazer. Enquanto ele preparava 2 xícaras, perambulei pela loja. Num painel de cortiça atrás do balcão estavam afixadas velhas matérias de capa da revista Livres Epton. Na época em que Romain Gary ainda escrevia, sem exagero, senti vontade de escancarar as cortinas e tirar os tapetes escuros e poídos, de reorganizar de alto a baixo as prateleiras e as mesas de apresentação das obras. Como se lesse meus pensamentos, Aldberg tomou a palavra. A Rosa Escarlate existe desde 1967. A livraria não parece grande coisa hoje, mas foi uma verdadeira referência no passado. Vários autores, franceses e estrangeiros, vieram autografar ou conversar sobre seus livros aqui. Ele tirou de uma gaveta um livro dourado com encadernação de couro e me estendeu o volume para me incitar a folheá-lo. Nas fotos, reconheci Michel Tournier, J.M.G. Leclésio, François Sagan, Jean Dormenson, John Irving, John Le Carré e Nathan Folles. Vai mesmo fechar a livraria? Sem culpa, ele afirmou. As pessoas não leem mais, é um fato. Contemporizei. As pessoas talvez leiam de outra forma, mas ainda leem. Aldberg desligou o cooktop para interromper o assobio da cafeteira italiana. Enfim, você entende o que eu quero dizer. Não estou falando de um passatempo, estou falando da verdadeira literatura. Claro, a famosa verdadeira literatura. Sempre chegava o momento com pessoas como Aldberg em que essa expressão, ou verdadeiro escritor, voltava à cena. Eu nunca autorizara ninguém a me dizer o que eu deveria ler ou não. E aquela maneira de se erigir em juiz para decidir o que era ou o que não era literatura me parecia uma pretensão sem limites. Você conhece muitos leitores de verdade? Animou-se o livreiro. Quero dizer, leitores inteligentes que dedicam um tempo significativo à leitura de livros sérios. Sem esperar por uma resposta, ele seguiu se exaltando. Cá entre nós, quantos leitores de verdade restam na França? 10.000? 5.000? Talvez menos? O senhor parece bastante pessimista. Não. É preciso reconhecer. Estamos num deserto literário. Hoje todo mundo quer ser escritor e ninguém mais lê. E para encerrar aquela conversa, apontei para a fotografia de Folles no álbum. Nathan Folles, o senhor o conhece? Albert franziu o senho com desconfiança. Um pouco. Enfim, se é que alguém pode conhecer Nathan Folles. Ele me serviu uma xícara de café com a cor e a viscosidade de um jato de tinta. Quando Folles veio autografar o seu livro aqui, em 1995 ou 1996, era a primeira vez que pisava na ilha. Ficou imediatamente apaixonado, e fui eu quem o ajudou a comprar essa casa, Cruzeiro do Sul, mas depois disso nossa relação se tornou quase inexistente. Ele ainda vem à livraria de vez em quando. Não, nunca. E se eu encontrar, o senhor acha que ele aceitaria me dar um autógrafo? Aldberg balançou a cabeça suspirando. Aconselho a abandonar essa ideia. Seria a melhor maneira de levar um tiro. Entrevista de Nathan Folles à agência France Press, em 12 de junho de 1990. Esse é só um trecho, tá? O trecho da entrevista. É verdade que aos 35 anos, no auge da fama, pretende dar um fim à sua carreira de escritor? Sim. Parei com tudo. Escrevo regularmente há 10 anos. Faz 10 anos que sento a bunda na cadeira todas as manhãs, os olhos fixos no teclado. Eu não quero mais essa vida. Sua decisão é irrevogável? Sim. A arte é longa, a vida é breve. No ano passado, o senhor anunciou que estava trabalhando num novo romance, com o título provisório de Um Verão Invencível. O projeto nunca passou de um esboço e acabou definitivamente abandonado. Que mensagem deixaria aos seus inúmeros leitores que estão à espera de uma nova obra? Que parem de esperar, não escreverei mais nenhum livro. Que leiam outros autores. Tem de sobra. Escrever é um trabalho difícil?
Sim, mas sem dúvida menos que vários outros. O complicado e é fonte de angústia é um lado irracional da escrita. E não é porque você escreveu 3 romances que saberá escrever o 4º. Não existem métodos, regras, caminhos prontos. Cada vez que começamos um novo romance, damos o mesmo salto no escuro. Precisamente o que o senhor sabe fazer além de escrever. Parece que faça uma excelente vitela ao molho branco. O senhor acredita que seus romances passarão à posteridade? Espero que não. Que papel a literatura pode desempenhar na sociedade contemporânea? Eu nunca me fiz essa pergunta e não tenho a intenção de começar hoje. O senhor também decidiu parar de dar entrevistas? Já dei entrevistas demais. É um exercício antinatural que não faz muito sentido, além do promocional. E na maioria das vezes, para não dizer sempre, nossas palavras são reproduzidas de maneira inexata, truncada, fora de contexto. E por mais que eu tente, não encontro nenhuma satisfação em explicar os meus romances, e menos ainda em responder às perguntas sobre as minhas preferências políticas ou sobre a minha vida privada. Conhecer a biografia dos escritores que admiramos permite compreender melhor os seus escritos? Como Margaret Atwood, penso que querer conhecer um escritor porque gostamos do seu livro é como querer conhecer um ganso porque gostamos de foie gras. Mas não é legítimo sentir vontade de questionar um escritor sobre o sentido do seu trabalho? Não, não é legítimo. A única relação válida com o escritor é ler o que ele escreve. E aqui a gente termina o capítulo 1, beleza? Capítulo 2. O ofício do escritor faz o de jockey parecer estável. John Steinbeck. Uma semana depois. Terça-feira, 18 de setembro de 2018. Cabeça baixa, mãos crispadas, segurando o guidão. Eu dava as últimas pedaladas para chegar ao topo da extremidade leste da ilha. Suava loucamente. A bicicleta alugada parecia ter 1 tonelada e a minha mochila pesava sobre os meus ombros. Eu não tinha demorado muito para me apaixonar por Belmont. Fazia 8 dias que vivia ali, aproveitando todos os momentos livres para percorrer a ilha em todos os sentidos e me familiarizar com a sua topografia. Agora conhecia quase de cor a costa norte de Belmont. Era onde ficavam o porto, a cidade principal e as praias mais bonitas, cheia de falésias e rochedos. A costa sul era menos acessível, mais selvagem, mas não menos bela. Eu me aventurava até lá uma única vez, na Península Santa Sofia, para ver o mosteiro de mesmo nome, onde ainda viviam 2 dezenas de monjas beneditinas. O outro extremo, a ponta do açafrão, onde eu estava agora, não era alcançada pela estrada principale. Havia de cerca de 40 quilômetros que contornava a ilha. Para chegar à ponta era preciso passar a última praia do norte, a Angra de Prata, e seguir uma pequena estrada de chão batido por 2 quilômetros dentro de uma floresta de pinheiros. Seguindo as informações que eu conseguira colher ao longo da semana, a entrada da propriedade de Nathan Follows ficava ao fim dessa trilha, que tinha o sonoro nome de Vereda Botânica. Quando ela terminou, deparei-me com um simples portão de alumínio, num muro alto de pedra de xisto. Nenhuma caixa de correio ou menção ao proprietário. Teoricamente, a casa se chama Cruzeiro do Sul, mas o nome não aparecia em lugar algum. Algumas placas recebiam calorosamente o visitante. Propriedade privada, entrada proibida, cão feroz, ambiente monitorado. Mas não havia nenhuma campainha para ser tocada ou algo que pudesse anunciar a minha presença de alguma maneira. A mensagem era clara: quem quer que seja você, não é bem-vindo. Deixei a bicicleta para trás e comecei a contornar o muro da propriedade a pé. E em pouco tempo a floresta se transformou num matagal de urzes, murtas e alfazemas. Ao fim de 500 metros, cheguei a uma falésia que mergulhava no mar. Correndo o risco de me quebrar todo, deixei-me escorregar pelas pedras até encontrar um ponto de apoio. Avancei por uma escarpa que consegui transpor no ponto em que o paredão se tornava menos íngreme.
Vencido o obstáculo, segui contornando a costa por uns 50 metros, e ao passar por um volume rochoso, finalmente o avistei, o refúgio de Nathan Falls. Construído na beira da falésia, o casarão parecia incrustado na rocha. Na grande tradição da arquitetura moderna, era um paralelepípedo estriado de placas de concreto armado. 3 níveis se destacavam com terraços em toda a volta interligados por uma escada de pedra que levava diretamente ao mar. A base da construção parecia fundida à falésia. Era pontuada por uma série de escotilhas como um transatlântico. A porta alta e larga que a cortava deixava adivinhar que servia de hangar para os barcos. Diante desse hangar, um pier de madeira avançava até a água, onde estava atracada uma lancha motorizada com casco de madeira brilhante. Enquanto eu cuidadosamente seguia em frente pelos rochedos, pensei ver uma sombra se movendo no terraço intermediário. Seria o próprio Falls? Fiz uma viseira com a mão para tentar distinguir melhor a silhueta. Era um homem que estava engatilhando uma espingarda. Mal tive tempo de me esconder atrás de uma rocha antes de ouvir um tiro espocando no ar. 4 ou 5 metros às minhas costas, o impacto da bala projetou estilhaços pontiagudos que crepitaram em meus ouvidos. Fiquei parado por um longo minuto, meu coração palpitava, meu corpo inteiro tremia e um fio de suor escorria por minhas costas. Aldebert dissera a verdade. Falls estava completamente fora de si e praticava tiro ao alvo com os intrusos que se aventuravam em sua propriedade. Fiquei grudado ao chão, tinha parado até de respirar. E depois daquela primeira advertência, a voz da razão me disse para sair correndo sem olhar para trás. No entanto, decidi não recuar. Pelo contrário, levantei-me e continuei a avançar na direção da casa. Falls havia descido ao andar inferior. Estava sobre a plataforma acima dos rochedos. Um segundo tiro atingiu uma árvore que havia sido derrubada pelo vento. O tronco explodiu numa folha de fagulhas secas que me arranharam o rosto. Fiquei apavorado. Obstinadamente, continuei pulando de rocha em rocha. Nathan Falls, de quem eu amava todos os romances, não podia ser um assassino em potencial. Para me desiludir, um terceiro tiro criou uma nuvem de pó a 50 centímetros do meu all-star. Logo me vi a poucos metros de Falls. Deu fora, está numa propriedade particular, ele gritou do alto do terraço. Não é motivo para sair atirando. Para mim é. Eu estava de frente para o sol. Borrado, o vulto de Falls se destacava à contraluz. Altura mediana, corpo sólido. Ele usava um chapéu panamá e óculos de sol com lentes azuladas. Continuava com a espingarda apontada para mim, pronto para atirar. O que veio fazer aqui? Vim vê-lo, Sr. Falls. Tirei a mochila para pegar o manuscrito de A Timidez dos Cimos. Meu nome é Rafael Bazzali. Escrevi um romance, gostaria que o lesse e desse sua opinião. Estou pouco me lixando para o seu romance e nada o autoriza a vir aqui me importunar em minha própria casa. Respeito demais para importuná-lo. Mas é o que está fazendo. Se realmente me respeitasse, teria respeitado meu direito de não ser incomodado. Um cachorro magnífico, um Golden Retriever de pelo claro, juntara-se a Falls no terraço e latia para mim. Por que continuou avançando enquanto eu atirava? Eu sabia que não me mataria. E por que não? Porque escreveu Lorelei Strange e os Fulminados. E ainda ofuscado pela luz do sol, ouviu-o gargalhar. Se acha que os escritores têm as virtudes morais que atribuem aos seus personagens, é realmente ingênuo e até um pouco idiota. Ouça, eu queria apenas alguns conselhos para melhorar a minha escrita. Conselhos? Mas nenhum conselho jamais fez um escritor melhorar. Se tivesse um pouco de inteligência, teria entendido isso sozinho. Dar um pouco de atenção aos outros nunca fez mal a ninguém. Ninguém pode ensiná-lo a escrever. É algo que precisa aprender sozinho. Pensativo, Falls abaixou a arma para acariciar o cachorro e continuou. Bem, se queria um conselho já o recebeu, agora deu fora. Posso deixar o meu manuscrito? Perguntei, puxando a encadernação da mochila. Não, eu não vou ler. Sem chance. Caramba,
Você não é fácil. Aproveite mais um conselho. Faça qualquer outra coisa da vida em vez de se tornar um escritor. É o que os meus pais vivem me dizendo. Então, prova de que são menos idiotas do que você. Uma súbita rajada de vento trouxe uma onda até onde eu estava. Para evitá-la, escalei outro grupo de rochas, o que me aproximou ainda mais do escritor. Ele agora segurava a espingarda com a coronha encostada abaixo do ombro. Uma Remington Wingmaster, de ação deslizante, como nos filmes antigos, concebida para a caça. Como é o mesmo seu nome? Ele me perguntou depois que a onda passou. Rafael Batali. Está com quantos anos? 24. Desde quando quer escrever? Desde sempre, é a única coisa que me interessa. Aproveitei que gozava da sua atenção e me lancei no monólogo para explicar o quando. O quanto, desde a infância, a leitura e a escrita tinham sido minhas tábuas de salvação para enfrentar a mediocridade e os absurdos no mundo. E como, graças aos livros, eu havia construído uma cidadela interna que... Os clichês vão continuar por muito tempo? Ele me interrompeu. Não são clichês, protestei ofendido, guardando o manuscrito na mochila. Se eu tivesse sua idade hoje, teria outras ambições que não me tornaram um escritor. E por quê? Porque a vida de escritor é a coisa menos glamourosa do mundo, suspirou Fowles. É uma vida de zumbi, solitária e afastada dos outros. Você fica o dia inteiro de pijama forçando os olhos na frente de uma tela, comendo pizza fria e falando com personagens imaginários que acabam enlouquecendo você. Você passa as noites dando seu sangue e seu suor para esculpir uma frase que 3/4 de seus poucos leitores nem mesmo notarão. Isso é ser escritor. Bem, não é só isso. Fowles continuou como se não tivesse me ouvido. E o pior é que você acaba se tornando dependente dessa vidinha de merda, porque fica com a ilusão de ser um demiurgo, com a sua caneta e seu teclado, e de poder consertar a realidade. É fácil para você dizer isso. Conseguiu tudo? Conseguiu tudo o quê? Milhões de leitores, fama, dinheiro, prêmios literários, mulheres. Francamente, se você escreve para ter dinheiro e mulheres, escolha outra coisa. Você entendeu o que eu quis dizer? Não entendi. E não sei porque eu estou discutindo com você. Vou deixar meu manuscrito com você. Fowles protestou, mas não perdi tempo e joguei a mochila no terraço. Surpreso, o escritor tentou se afastar para não ser atingido. Seu pé direito escorregou e ele caiu na pedra. Ele conteve um grito e tentou se levantar na mesma hora e soltou um palavrão. Filho da mãe, meu tornozelo! Sinto muito. Vou ajudá-lo. Não se aproxime. Se quiser me ajudar, suma daqui e nunca mais apareça na minha frente. Ele juntou a arma e apontou-a para mim. E dessa vez, não duvidei de sua capacidade de me fuzilar ali mesmo. Eu dei meia volta e fugi, derrapando pelas rochas, usando as mãos sem muita dignidade para escapar da fúria do escritor. À medida que me afastava, perguntava-me como Nathan Fowles podia defender aquele tipo de discurso desencantado. Eu tinha lido várias entrevistas suas anteriores a 1999. E antes de se retirar da cena literária, Fowles não se fazia de rogado para intervir nos meios de comunicação. Sempre desenvolvia ideias positivas e destacava o seu amor pela leitura e pela escrita. O que teria causado tanta mudança? Porque um homem no auge da glória abandonara tudo o que amava fazer, tudo o que constituía e alimentava sua vida, para se encerrar na solidão? O que acontecera na vida de Fowles para fazê-lo desistir de tudo? Uma grande depressão? Um luto? Uma doença? Ninguém jamais conseguira responder a essas perguntas. Algo me dizia que, se eu conseguisse desvendar o mistério, Nathan Fowles, eu também conseguiria realizar o meu sonho de publicar um livro. De volta à fazenda, de volta à floresta, subi na bicicleta e peguei a estrada para voltar à cidade. O dia havia sido frutífero. Fowles talvez não tivesse me dado a aula de escrita que eu esperava, mas havia feito muito mais do que isso. Ele me dera um tema maravilhoso para um romance e a energia que eu precisava para começar a escrevê-lo. E aqui a gente conclui, então, o capítulo 2. Gente, olha só quanta coisa aconteceu nesses 2 primeiros capítulos. Então, a gente tem aqui
o Rafael, né? Indo lá conhecer, né, a ilha de Belmont, a livraria onde ele vai trabalhar durante 3 meses, e indo atrás do Nathan Follas. Então, assim, quase levou um tiro, entendeu? Mas conseguiu conversar com o seu escritor favorito ali e começou a perceber aí algumas coisinhas. Gente, o que será que aconteceu? Agora eu tô com a pulga atrás da orelha, porque alguma coisa tem, né? Porque, né? Enfim. Então amanhã a gente volta com o capítulo 3, gente. Eu conto com você para tá aí me acompanhando a leitura comigo. E amanhã então eu volto com o capítulo 3, tá bom? Um beijo especial para você que me acompanha. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal, enfim, fazer tudo isso aí. Comenta o que você tá achando da leitura. E, gente, aqui embaixo na descrição, como vocês sabem, tem um link aí da Amazon para você comprar o que você quiser, né? E me ajudar aí, dar força pro canal. Porque eu tô precisando de uma estante nova, entendeu? Porque essa aqui tá complicada. Eu tô precisando de um tripé que eu tô tendo que me fazer uns esquemas aqui, umas gambiarra aqui pra poder apoiar o celular. Então, assim, me dá essa força. Usa o meu link da Amazon pra comprar. Compra A Vida Secreta dos Escritores pela Amazon com o meu link. E também deixo aqui embaixo o código do Pix pra você doar o valor que você quiser pra me dar essa força, tá bom? Pra eu poder comprar um tripé, pra eu poder comprar uma estante maior. E, enfim, é isso, tá bom? Um beijo, amanhã eu volto às 3 horas com o capítulo 3. Belezinha? A Vida Secreta dos Escritores, de Guilherme Moço. Beijo. Tchau.